Antes de dar início à palavra, duas observações. Seja bem-vindo, Michael. Seja bem-vindo. Esteve de férias. Sua presença entre nós é motivo de alegria. E eu não sei se o Tarsis está conosco. Está? Seu pai está aqui? Está em casa estudando? Provavelmente. Amanhã é o dia do concílio do nosso querido irmão Tarsis. E pense num homem tranquilo, né? Nada ansioso em relação ao dia de amanhã. Então amanhã pela manhã, lá na sede da convenção, ele será alvo de sua oração, para que Deus esteja com ele, conduzindo todas as coisas para a glória do nome dele. O Deus de todas as famílias, esse é o tema que foi trabalhado pela manhã e que vai ser continuado. Você já aprendeu que Jeremias 31 é um oásis, não é? É um bálsamo, é uma mensagem de esperança e de consolação para o povo do Senhor. Hoje eu fiz a leitura do primeiro verso, e o verso diz assim: naquele tempo diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Eu quero que você leia comigo, a uma só voz. Naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Eu avisei hoje pela manhã que traria algumas palavras de esperança que se escondem neste capítulo 31 do profeta Jeremias. E a primeira palavra de esperança tem a ver com uma promessa de reconstrução. Família é algo que é construído, reconstruído, construído, reconstruído. Ninguém imagine que a história de um casal, de uma família, é ascendente, contínua, sem nenhum intercalço, sem nenhum obstáculo. Absolutamente. É bom mesmo que deixemos de lado essa visão tanto quanto infantil, de que os relacionamentos são a semelhança dos contos de fadas e foram felizes para sempre. Existe uma felicidade em meio à turbulência. Existe uma felicidade em meio à provação. Existe uma felicidade em meio às dificuldades. Existe uma felicidade mesmo nos obstáculos que enfrentamos. E nós precisamos reconhecer isso. Mas eu posso imaginar que haja alguém aqui vivendo um processo de reconstrução. E reconstruir, eu me lembro de já ter conversado com algumas pessoas que trabalham com essa área, dizem que reconstruir, fazer uma reforma é sempre mais custoso e às vezes até mais caro do que iniciar uma obra. Eu até entendo, sabe, que em engenharia, em construção, isso seja uma verdade. Mas, por favor, não faça disso uma verdade para o seu mundo de relações, a sua vida emocional. Imaginar que se quebrou, que se caiu, que se houve uma dificuldade, melhor é iniciar um novo processo, uma nova construção, um novo amor, um novo relacionamento. Porque o Deus que servimos é um Deus que reconstrói. É um Deus que pega alicerces, que pega o que sobrou, que pega as pedras que ficaram e reconstrói a minha história e a sua história. Ele é especialista nisto. E aqui eu me debruço sobre um verso, que é o verso 4 do capítulo 31. A Bíblia diz assim: eu a reconstruirei, Israel, minha filha virgem. Gente, esse texto para mim ele é tão forte, porque Deus está dizendo o quê? Que vai tomar para si a obra de reconstrução. Ficou claro para você isso? Eu a reconstruirei. Alguma dúvida? Deixa eu só lhe dizer o seguinte, que Deus irá reconstruir, mas é você quem vai carregar as pedras e erguer os muros que foram derrubados. O que quero dizer com isso? É que Deus deixou uma promessa, eu vou reconstruir. Mas o povo de Israel retornou, e quem teve que reconstruir as cidades abandonadas, os muros destruídos, as casas que foram invadidas pelas feras do campo, quem teve que fazer isso foi o povo de Israel. Por isso não saia daqui dizendo, olha, o pastor disse que Deus vai reconstruir, e permanecer imóvel, e permanecer com a mesma postura, mesmo comportamento, não manifestar arrependimento. Isto não significa reconstrução. Reconstrução que vem de Deus é essa que também me move, e move você. E uma coisa curiosa, é que nesse processo de reconstrução, a prioridade de Deus é a sua alma, é você. Eu vou tentar mostrar-lhes por que estou a dizer isto. Lembra-se do verso que lemos? Eu a reconstruirei, Israel, minha filha virgem. Sabem, irmãos, a relação de Deus com o povo, algumas vezes foi de alguma forma descrito como se fosse a relação de um homem com uma mulher.
E o curioso é que Israel aqui está sendo chamada de quê? De minha filha virgem. Mas se você já leu, por exemplo, o livro de Jeremias, eu só separei aqui um verso. Versículo 6 do capítulo 3, que diz assim: você viu o que fez Israel? A infiel subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda árvore verdejante para prostituir-se. Sabem, essa indicação aqui, monte elevado, árvore verdejante, era o local onde eram feitos sacrifícios para os deuses pagãos. O que é que Deus está dizendo, irmãos? Israel, no capítulo 3, é descrita como uma prostituta, é descrito como uma mulher adúltera, mas no texto do capítulo 31, Deus trata Israel como a minha filha virgem. O que isso quer dizer? Sabe o que eu lhe disse há pouco de reconstrução? Deus não só reconstrói casa, Deus não só reconstrói muros, Deus não só reconstrói templos, Deus restaura vidas, irmãos. E aquela que um dia era prostituta, agora é descrita como minha filha virgem. Você sabe o que é que Deus está lhe dizendo com isso? É que não importa o que você tenha feito, que montes você subiu, que árvores verdejantes foi sombra para os sacrifícios aos deuses estranhos, Deus vai restaurar a sua vida de tal maneira que você vai ser chamada, como diz o texto sagrado, de um homem puro, de uma mulher pura aos olhos do seu Senhor. Porque é Deus quem faz isso. É Deus quem faz isso. E às vezes eu fico muito preocupado, sabe? Porque tenho encontrado tanta gente preocupada em restaurar os móveis de sua casa, restaurar as paredes de sua casa, a estrutura de sua casa, a beleza de sua casa. Gente, Deus, Ele trabalha muito mais profundo do que você possa imaginar. E aqui, deixa-me dizer também que não há nada que Deus não possa restaurar. Você pode dizer isso comigo? Não há nada que Deus não possa restaurar. Inclusive isso que você acabou de pensar. Deus pode restaurar. Deus pode trazer de volta os nossos filhos que estão afastados, irmãos? Pode. Deus pode restabelecer uma relação que foi rompida? Pode. Deus pode restaurar a vida de uma mulher, a vida de uma mulher que foi abandonada pelo seu marido e que foi alvo da infidelidade dele, e dar a essa mulher serenidade, estrutura emocional? Claro que pode. Não há nada que Deus não possa fazer, irmãos. Por isso eu quero lhe dizer que a primeira promessa é promessa de reconstrução, é promessa de restauração, que inclui não somente as coisas. Tem muita gente hoje preocupada em que Deus restaure, sabe, devolva tudo aquilo que ele perdeu, especialmente financeiramente. Mas Deus vai mais longe, Ele quer você um homem santo, quer você uma mulher santa diante dEle. Mas há uma segunda promessa neste texto. Meu Deus, que coisa linda. Aliás, deixa eu só dizer uma coisa. Eu comecei com o número 3 e vou agora apresentar o número 4. Pastor, o senhor começou adiantado. Não, é porque hoje de manhã foi que começou o sermão, não foi? Então, número 4, mas na verdade é a segunda das promessas. Promessa de felicidade. Gente, é encantador perceber que Deus também se ocupa da minha felicidade e da sua felicidade. Há inúmeros imperativos da parte de Deus: alegrai-vos, regozijai-vos, outra vez vos digo. Deus quer que o seu coração seja tomado pela alegria. Meu Deus do céu, eu não sei onde foi que a nossa história, não sei se você se recorda, mas o homem piedoso era o homem sisudo. A mulher piedosa era aquela mulher que não sorria. Alguns chegavam mesmo a dizer que o sorriso era uma manifestação até demoníaca na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Que Deus não estava no riso, Deus não estava no processo da alegria e de felicidade. Eu não consigo entender isso. Agora, eu fiquei impressionado com uma coisa. Eu não sei quantos sabem, mas no Japão, eles passaram muito tempo usando máscaras. Aliás, no Oriente, de uma forma geral, eles já fazem isso naturalmente. Mas durante a pandemia, isso se acentuou. E parece-me que eles passaram eu não tenho muita certeza dos dados, 3, 5 anos assim. E quando terminou, os irmãos sabem que eles começaram a contratar professores para ensinar os japoneses a rir de novo, a sorrir novamente, porque eles tinham perdido a expressão do sorriso. Eu li, eu fui atrás e disse: não, isso é coisa da internet, invenção de alguém. Mas sabem que eu encontrei até o valor que um professor de sorriso ganhava no Japão. Meus irmãos,
faz a mala, arigatô, sayonara, e vamos para lá. Vamos para lá, porque o povo brasileiro ri. Nordestino, então, meu Deus do céu. E o riso tem uma coisa contagiante, não é? Eu não sei se você já esteve em algum lugar que tem alguém vendo algum videozinho na internet e aquela criatura começa a sorrir. E de repente você não está vendo o filme, mas você começa a sorrir também. E aí começa a contagiar. Um começa a sorrir, de repente está todo mundo sorrindo. E tem gente que eu conheço que, na verdade, o meu sorriso não é nem tanto pela história que foi contada, mas pela maneira da criatura sorrir. Eu confesso que algumas pessoas são assim. Há um monge budista que diz que às vezes a alegria é fonte do seu sorriso e às vezes o sorriso é fonte da sua alegria. É como se estivesse nos dizendo, olha, aprenda a sorrir, sorria um pouco mais. Ah, pastor, mas eu não estou com a alma sorridente. Aí começa com o rosto, começa de algum lugar, começa aqui, olha, no sorriso. Aí começaram alguns a escrever sobre a dopamina, sobre cortisona, sobre isso, sobre aquilo, que libera, que deixa a pessoa mais linda, mais bela. Sabe por que alguns de nós é tão feio, irmãos? Os irmãos responderam com um sorriso, então sabem, né? Então sabem. E no texto sagrado, onde é que isso aparece? Mesmo versículo 4. Só que agora na continuação, na segunda parte. Irmãos, eu não fui eu que escrevi não, mas eu achei esse texto lindo. Você voltará a ser feliz e a dançar alegremente com seus tamborins. Você voltará a ser feliz. Eu não disse que Deus tinha uma promessa de felicidade e de alegria e de ruptura com aquilo que foi a tristeza. Meus irmãos, os anos de cativeiro do povo de Israel fizeram daquela gente um povo extremamente triste. Um povo que não encontrava alegria. Aliás, há um salmo que é conhecido exatamente por conta disso. Lá está Israel, no Salmo 137, interpretando a sua dor do tempo do cativeiro, do tempo de tristeza. E eles dizem assim, olha, junto aos rios da Babilônia, e eram rios tão belos, irmãos. Sabe aquele lugar que você se senta e você percebe a presença de Deus? Sabe aquele lugar que você senta e diz assim, eu vou fazer meu casamento aqui, a noiva que está querendo fazer um casamento, eu vou tirar umas fotos, isso aqui é instagramável, sabe? Aí você começa a se deliciar. Assim eram os rios da Babilônia. Aí o texto diz que eles se sentavam lá para chorar. Sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, nós penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. E ele disse, não tem como cantar. Eu perdi a alegria, pastor. Eu não sei mais sorrir. O irmão está falando sobre isso, mas eu não sei mais sorrir. Eu vou fazer um curso. Vou procurar um professor japonês para me ensinar a sorrir. Ah, meus irmãos. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele há muito tempo atrás fez uma série de sermões cujo título era Ladrões da Alegria. Isso foi depois transformado em texto. Eu vou apresentar só um resumozinho, inclusive incluindo novas ideias. Por exemplo, ele diz que se algo que rouba a minha alegria e a sua alegria são as circunstâncias. E eu não tenho controle sobre as circunstâncias à minha volta. Eu estou bem, acordei bem, mas de repente alguma coisa aconteceu e para lá foi a minha alegria, pelo ralo. Eu estava tão bem, mas de repente alguém ligou para mim, eu tomei conhecimento eu fui parado na Blitz quando vinha para a igreja e de repente a minha alegria sumiu. A minha alegria sumiu. Depois perguntem o que foi que eu acabei de dizer. Pois bem, circunstância. Eu não vou dizer que foi o pastor Paulo e o pastor Fala, jamais. Os dois irmãos parados numa Blitz. Pode uma coisa dessa? Pode uma coisa dessa? As circunstâncias às vezes roubam a nossa alegria, a nossa felicidade. Por outro lado, pessoas. Tem gente que é especialista em roubar a alegria alheia. Lá vem. É ele chegando, ela chegando e roubando a alegria do encontro, da festa, tudo preparado e aquela pessoa estraga tudo. Há quem seja roubado em sua alegria pelas coisas materiais, e não porque elas foram suprimidas, mas às vezes porque também estão devotados a estas coisas e não tem mais espaço para viver.
Por outro lado, as preocupações, das mais diferentes, as feridas emocionais, a amargura, aquilo que alguém me disse, ou em outros casos, a falta de perdão. Eu só preciso lhe fazer uma pergunta: o que é que tem roubado a sua alegria? O que é que tem destruído a alegria na sua casa, na sua família? Por que o café da manhã já não é tão feliz como um dia já foi? Por que o domingo se reveste agora de uma experiência de tristeza profunda? Por que vocês não têm mais ânimo para sair? Não, vamos ficar em casa mesmo. Não, vamos ficar em casa mesmo. Sabe, o desejo de estar junto, para onde que isso foi? Quem foi que roubou a alegria de sua família? O que foi? O que foi que acabou com a felicidade de vocês dois? Lembra do dia que você tirou fotos com ele e com ela e que ninguém precisava lhe dizer sorria? Porque você já estava sorrindo, seu coração transbordava de felicidade. Transbordava de felicidade. Dia desses tinha uma formatura aqui, eu acho que eu estava sentado, não sei, com um dos pastores, não sei se foi o pastor Paulo, e eu fiz uma observação. Eu fiquei observando, eu sou observador, viu, irmãos? Querendo ou não, é isso aí. Aí vinha o pessoal, sabe? Aquele pessoal que vem entrando, que demora mais do que o culto todo, aquele vem, com a tal da cerimonialista, controlando tudo hoje em dia. Aí lá vem. Vinham sérios. Quando chegava aqui, bem aqui assim, tinha uns 3, 4 fotógrafos. Mas era impressionante, a criatura chegava nesse lugar, ele tirava foto, imediatamente, não foi, Paulo? Imediatamente o rosto ficava transformado, voltava a ficar sisudo. Riso para foto, riso para, no meu tempo era retrato, né, gente? Riso para retrato. Se você quiser, talvez você consiga ver algum álbum antigo, lá empoeirado, tem o registro que um dia vocês foram alegres. Vocês um dia foram felizes. E provavelmente você tinha muito menos do que tem hoje, mas era tão feliz. Você não era a pessoa que é hoje, sabe? Mas era, posso dizer, não vai ficar com raiva de mim, mas se ficar, quem tem raiva de pastor, irmãos, é pecado sem perdão. Mas é verdade. É isso, irmãos. Para onde é que foi isso? Quando foi que a gente deixou de curtir um ao outro, de celebrar a vida? Quem foi que roubou a alegria da sua família? Mas ainda há uma outra promessa. Eu chamei aqui de promessa de restauração do trabalho e da adoração. Por quê? O povo de Israel, ele era um povo nômade, no período antes da entrada na terra. Mas uma vez que entrou na terra, o povo de Israel tornou a agricultura e o cuidado com a pecuária, com os rebanhos, as suas duas atividades principais. Mas há um símbolo disso, que é a plantação das videiras. Eu vou explicar por quê. No versículo 5 está escrito assim: voltará a plantar suas videiras nos montes de Samaria e ali comerá de seus frutos. Gente, os frutos de uma videira plantada, você precisaria esperar 3, 5 anos. Pela lei, em torno de 5 anos para poder saborear os frutos. Sabe o que Deus está dizendo? Que eles vão plantar e vão colher. Eu não vou ser mais arrancado deste lugar, é aqui. Quem planta videira, irmãos, planta para a vida toda. Há videiras que são centenárias. Deus está dizendo que a gente não vai viver do transitório, mas a gente vai fixar raízes. Ele está dizendo: você vai voltar a trabalhar. Você foi retirado de sua casa, de sua terra, foi para longe, está agora vivendo num lugar totalmente distante, outra cultura, outra gente, mas você vai voltar. E eu vou lhe dizer, você vai voltar a plantar e vai colher. Eu vou repetir, você vai plantar e você vai colher. É promessa de Deus para o povo de Israel. E há pouco eu falei sobre adoração, não é? E aqui para mim é um detalhe preciosíssimo. Eu vou ler e eu vou depois lhe perguntar se você entendeu, descobriu, identificou. Pergunta para amanhã para o Tarsis então, viu? Para o concílio. Qual é o destaque? O texto diz assim: virá o dia em que os vigias gritarão da região montanhosa de Efraim: venham! Vamos subir a Sião para adorar o Senhor nosso Deus. Tudo bem, convite e adoração? Mas o que é que lhe chamou a atenção nesse texto? Eu vou lhe dizer.
ele está falando para o reino do norte. Ele está falando aqui da região montanhosa de Efraim. Mas qual é o monte que eles vão subir? O monte de Sião. Você se lembra que lá em Samaria foi erguido um outro templo? O que é que o texto está profetizando, irmãos? Vocês vão ficar juntos de novo. Vocês vão estar juntos de novo. Você acredita que às vezes a adoração separa pessoas? Você acredita que tem gente que se afasta por conta de sua espiritualidade? Você já viu coisa mais estranha? Alguém dizer, olha, a minha religião não permite que eu me sinta ao seu lado, que eu coma com pecadores e publicanos, que eu entre em casa de samaritanos. Não, o que Deus está fazendo aqui é um movimento de reintegração. Ele está dizendo, você vai voltar a ter seu trabalho. E eu sei da importância, eu não sei se aqui há alguém que foi demitido recentemente. Se Deus lhe trouxe a este lugar, eu quero lhe dizer, Deus sabe da sua necessidade. E Ele vai cuidar de todas as coisas. O que o texto está dizendo é que meu senso de utilidade neste mundo passa por isso. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero viver de forma digna, mas aí aparece trabalho e adoração. O que a gente separa, não é porque a gente diz isso aqui é o secular, isso aqui é o sagrado, isso aqui é o profano, e isso aqui é o espiritual. Deus disse, olha, eu vou restaurar tudo. A sua vida profissional está nas minhas mãos, e a sua vida de adoração também. E um grande milagre vai acontecer. O meu povo vai se unir novamente na adoração ao Senhor. Ah, meus irmãos. Não esqueça o que eu vou lhe dizer agora, tá bom? Deus não esqueceu de você. Não esqueceu. Tem um momento em que o profeta Jeremias, nesse capítulo 31, é o versículo 8. Ele diz assim, pois eu os trarei de volta do norte, lá da Síria, e dos confins da terra. Não me esquecerei dos cegos, nem dos aleijados, nem das grávidas, nem das mulheres em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Ninguém vai ser deixado para trás, irmãos. E nós que viemos de um mês de inclusão, de acolhimento, eu não sei se você tem noção, mas a distância de um lugar a outro é em torno de 900 quilômetros. É muito chão. Mas Deus está dizendo, olha, ninguém vai ficar para trás. Os aleijados, você já imaginou? Uma pessoa com dificuldade de locomoção, e Deus está dizendo, você vai voltar. Isso não vai ser empecilho. A visão de Deus aqui ela é inclusiva, todo mundo está nesse processo. Depois ele diz, os cegos, você já imaginou orientar um cego caminhar durante tanto tempo, tantos e tantos e tantos quilômetros? Deus diz, os cegos também não vão ficar de fora, os aleijados também não vão, as grávidas, nem as mulheres que estão em trabalho de parto. Ninguém vai ficar de fora. Por isso, para de dizer, mas eu não enxergo, mas eu tenho dificuldades de me locomover. Você faz parte do projeto de Deus. Você não vai ser esquecido, você não vai ser esquecida, sua família não vai ser esquecida. Meus filhos, seus filhos não serão esquecidos. O seu casamento não será esquecido. Ninguém vai ficar para trás. Deus não deixa absolutamente nenhum dos seus filhos para trás, irmãos. A promessa do Senhor está sobre nós. E por isso eu volto a lhe dizer, Deus não se esqueceu. Deus não esqueceu de você. Agora uma palavra de advertência, viu? Me permita dizer. O retorno pode ser custoso, mas vai valer a pena, viu? Irmãos. Versículo 9 diz o seguinte, vocês voltarão com choro, mas eu os conduzirei em consolações. Você acredita que teve gente que voltou, que à medida que viajava, e alguns quando chegaram em Israel, disseram, maldita hora que eu vim. A vida lá estava mais fácil, no cativeiro. Você acredita que teve gente com saudade do cativeiro? Quando viram um trabalho que iam ter para reconstruir. Aí Deus já se antecipa, diz, olha, quer reconstruir sua família? Quer reconstruir a sua vida? Quer ver restaurada a sua família? A sua relação com seus filhos, sua relação com seus pais, sua relação com seus irmãos? Vai ter um custo. E aí o texto diz, olha, voltarão com choro. Mas o curioso é que Deus vai nos conduzir em consolações. O irmão já imaginou o que é que Deus está dizendo? Eu sei que vai ser difícil, meu filho, mas eu vou estar ao seu lado para lhe consolar. E uma última palavra. Pastor, eu não tenho forças.
Eu não tenho estrutura, eu estou cansado, eu não tenho nem mais como pensar. Eu já abri mão, eu já entreguei. Não será você. Não será você. Lendo o texto de Jeremias 31, veja a preciosidade que Deus quer lhe dizer no versículo 11. A Bíblia diz assim: o Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Quem foi que libertou, irmãos? Tá. E era porque o povo de Israel era mais forte? Ah, pastor, mas a minha luta é com algo que é mais forte do que eu, maior do que eu. Ele é um gigante, eu sou um rapazinho, pastor das ovelhas do meu pai. Ah, Senhor, mas eu não tenho nenhum instrumento, nenhuma arma, eu só tenho uma queixada de jumento na minha mão. Ah, mas eu só tenho 300 homens, e o outro exército tem milhares, tem inclusive carros, cavaleiros, o que eu vou fazer? Não será você. Não atrapalhe a ação do Espírito Santo de Deus, achando que é você quem tem que fazer. Se cobrando o tempo inteiro. Aliás, eu soube, um pesquisador, ele está aqui hoje, o Roberto está aqui, da Mirindiba? Está não? Pois ele me procurou no final do culto para dizer que foi pesquisar aquela história do sologamia. Sologamia. Lembra que eu falei que teve uma criatura que casou consigo mesmo? E eu disse, eles chamaram isso de sologamia. Tem poligamia, monogamia e o sologamia. E ele veio me dizer que pesquisou e que encontrou uma mulher que também casou com ela mesma, mas passados 2 anos ela se separou, porque ela não suportou as cobranças. Não suportou as cobranças. Eu sorri tanto quanto vocês. Se separou com 2 anos. Gente, a coisa está séria. Mas o que é que eu quero lhe dizer com isso? O que eu quero dizer é que é Deus quem faz, meus irmãos. É Deus quem faz. E a gente atrapalha tanto o agir de Deus. A gente se cobra do outro. Exige perfeição. A gente espera que a relação compense toda a nossa renúncia. E sabe, a gente tem se tornado tão difícil. Que nem a gente mesmo, como aconteceu com essa senhora, consegue se suportar, não é? Consegue se suportar. Eu vim aqui lhe trazer promessas da parte do Senhor. Promessa de reconstrução. Promessa de reconstrução. Mas você já entendeu que Deus reconstrói através das orientações que Ele vai dando dia a dia a vocês, sabe? Para que você faça aquilo que você sabe que precisa fazer. Sabe essa coisa da promessa de Deus de restaurar o trabalho, restaurar a adoração? Cuidado para não focar naquilo que não é o mais importante. A sua família não precisa tão somente de mais trabalho, que você trabalhe mais para ganhar mais dinheiro. Eu vou repetir o que eu estou lhe dizendo. E posso ser cobrado por qualquer um de vocês. Mas não pense que o fato de ganhar mais vai trazer paz na sua casa. Isso é o ensino do mundo. Eu nunca vi ninguém ter uma relação melhor porque passou a ganhar mais dinheiro. Estou dizendo isso e assumo a responsabilidade por cada palavra que pronunciei. Já vi sim, aqueles que foram abençoados porque aprenderam a ser mordomos de Deus. Fiéis a Deus. Mas essa história de que se eu ganhar um pouco mais, se eu trabalhar um pouco mais, se eu for promovido, se eu fizer um novo curso, então eu vou viver feliz com meus filhos e a minha esposa, e isto não é verdade. Porque se meu coração estiver trancado, se a minha alma estiver não disposta a viver junto, isso vai ser somente uma desculpa, sabe? Para um voo solo daqui a algum tempo. Entenderam o que eu quis dizer com isso, não foi? Pois bem. Eu vim lhe dizer que Deus tem sim promessas para a sua vida. E eu deixei para o último aquela, não é, que é a promessa de felicidade. Mas a felicidade do ponto de vista de Deus, viu gente? Não chame de felicidade aquilo que Deus chama de pecado. Não chame de felicidade aquilo que é infelicidade para as pessoas a quem você mais ama. Mas eu estou feliz, tá? E teus pais estão assim, teus irmãos, tua esposa, teu marido, teus filhos. É isso que você chama de felicidade? Eu posso dar a isso o nome de felicidade? Eu quero clamar ao Deus eterno nesse momento.
para que essas promessas que foram feitas ao povo de Israel há tanto tempo atrás, sejam renovadas e dispensadas sobre sua vida na noite de hoje, viu? Se sua casa precisa ser reconstruída, se sua casa precisa se tornar um espaço de felicidade, de alegria, se sua casa tem sido marcada pelas dificuldades em relação ao trabalho e adoração, Deus tem promessa para a sua vida. Feche seus olhos e vamos orar por isso.